Olá, seja bem-vindo ao canal. Sou o pastor Jefferson Renato Ribeiro e mais um episódio Encontros Marcantes com Jesus Cristo, trazendo hoje o encontro marcante de Jesus Cristo com seus discípulos Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. As lições que esse encontro traz para as nossas vidas é o que nós vamos meditar hoje. Mas antes, se inscreva no canal, para que você possa compartilhar de outras mensagens que estamos disponibilizando no nosso canal, mensagens que edificam a tua vida. A palavra de Deus pura, tal qual como ela é, ao encontro do seu coração, gerando fé. Esse é o propósito que temos para com Deus, de levar a palavra de Deus aos corações que necessitam de uma fé vívida, de uma fé que vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, se inscreva no canal para que você possa ser abençoado com a palavra de Deus no seu lar. Quero convidá-los a meditar na palavra de Deus no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 17, que diz a partir do versículo 1, diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se dele, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Um texto glorioso da palavra de Deus. Jesus, em seu ministério terreno, ensinando os discípulos, andando com os discípulos, já os havia indagado anteriormente: que dizem os homens que eu sou? Que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Que dizem que eu sou? E os discípulos arriscavam dizer: uns dizem que és profeta, outros dizem que é Elias, né? Mas Pedro disse: Tu és o Cristo de Deus. E Jesus fala a Pedro, então: Pedro, na verdade, o Espírito de Deus te revelou, né, esta verdade. Mas recomendou que não dissessem a ninguém. Desde então, Jesus passou a dizer-lhes, a ensinar que era necessário que ele padecesse, que ele fosse entregue aos homens e que ele viesse a morrer por amor de nós todos. Pedro, na sequência, depois de ser usado para receber essa revelação grandiosa, fala: de maneira alguma, mestre, tenha dó de ti mesmo. E Jesus o repreende, dizendo: afasta-te, Satanás, porque tentas impedir a obra de Deus. Na inconstância do apóstolo Pedro, de um momento ser alvo de uma revelação e num outro momento, não entendendo a obra de Deus, dizer para o mestre que ele deveria se afastar desse sofrimento. Então ele é repreendido e Jesus ensina que o discípulo deve levar a sua cruz. Jesus passou a ensinar a necessidade de que ele teria que morrer, pois para isso ele veio. Para isso ele veio, para morrer por nós, pecadores. E, na sequência, Jesus começa a ensinar que cada um deve tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
Este sentimento que tomou conta de Pedro, de ter uma recomendação ao mestre, de ter dó de si mesmo, era esse mesmo sentimento vindo da parte de Satanás, que atua hoje em muitos corações que negam a Jesus e exaltam a si mesmo. Esta é uma síndrome que atua no ser humano que quer ganhar a sua própria vida sem Cristo, que quer viver sem Cristo, que quer ter uma vida longe da cruz, guiada por Satanás. Muitas vezes nem imaginam quem é o que os guia, né? Nesse sentimento, eles tentam viver abundantemente, exaltar a sua própria vida. Mas Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem achar a sua vida em mim, salvá-la. Então, esta é uma verdade hoje dos nossos dias, prezados irmãos e amigos. O ser humano tem uma dificuldade de negar a si mesmo e seguir a Jesus. O ser humano, através do seu ego, através da egolatria, mesmo aqueles que se dizem cristãos, não negam a si mesmo e muitas vezes trocam a cruz pelo mundo. Este mundo sistema, debaixo de Satanás, né, sobre condenação, o mundo que jaz no maligno. Mas Jesus veio ensinando até chegar a esse momento glorioso em que ele fala aos seus discípulos para subir a um monte, e ali ele orava, e ali ele se transfigurou. Apareceu nessa visão gloriosa aos discípulos Elias e Moisés. Elias simbolizando os crentes que serão arrebatados. Moisés simbolizando os crentes que serão ressuscitados no dia do arrebatamento, no dia da glorificação. Por que dia da glorificação? Porque é no arrebatamento da igreja que nós viveremos a glorificação. Agora, um passo da salvação constante em nossas vidas é a santificação. A santificação é um processo da salvação que é contínuo em nossas vidas. Ele é dinâmico e contínuo. Não pode ser interrompido, porque se for interrompido, como a vinda do Senhor Jesus, será num abrir e piscar de olhos. Será no momento em que muitos não esperarão, se não estivermos em santidade de vida, em santificação, não viveremos esta glorificação, que é o corpo ser glorificado. Jesus avisou que morreria. Jesus ensinou, a partir de um dado momento do seu ministério, que era necessário que ele fosse entregue aos homens para morrer. Mas a morte não pôde detê-lo. O salmista Davi, em um dos salmos messiânicos, vai dizer: não deixará minha alma na morte, não deixará o justo ver a corrupção. Ele estava falando de Jesus Cristo, que a morte não poderia detê-lo. Quando Jesus morreu, ele foi ao mais profundo da terra. Ele foi na morte, ele foi ao inferno, e 3 dias ele esteve ali. E este é o sinal para o ímpio. Quando aquela geração adúltera pediu um sinal, Jesus disse: nenhum sinal será dado senão o do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou no ventre do grande peixe por 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem ficará no ventre da terra por 3 dias e 3 noites. Que interessante notar que a geração má e adúltera pede um sinal a Jesus Cristo, e Jesus Cristo dá um sinal que eles só veriam esse sinal quando descessem à sepultura. Quando caíssem no inferno, eles lembrariam do que Jesus disse em vida. Nenhum sinal será dado senão do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará no ventre
da terra. Mas lá ele não ficou, porque a morte não podia detê-lo. Ele pregou as almas em prisão. E ele também pregou aqueles que estavam no lugar de consolo, dando a esperança e o consolo de que levaria cativo o cativeiro. Pois então, quando ele ressuscita, ele leva o lugar chamado consolo, o lugar chamado seio de Abraão, ele leva para o paraíso de Deus. Mas no inferno, a coisa continua a mesma. Até hoje, um lugar de tormento, um lugar de angústia, um lugar de dor. Mas lá ele, pregando as almas em prisão, não para salvação, mas dizendo àquela geração caimita e a todos que estavam lá, que ele era aquele que foi pregado pelos profetas, que ele era aquele que foi pregado por Noé, o pregoeiro de justiça. Então, nunca houve um silêncio tão profundo no inferno quando Cristo lá desceu e pregou as almas em prisão. Mas ele mesmo não pode ficar lá. A morte e o inferno não puderam detê-lo, porque ele é santo, porque ele estava com o pecado do mundo inteiro, mas ele mesmo, sem pecado, não pecou, venceu a morte. Por isso Satanás usou de todas as forças, de todas as formas, para impedi-lo a chegar na cruz. Mas ele chegou, e lá ele triunfou deles, de todos os demônios e do próprio Satanás. E aquilo que nos era contrário, ele cravou na cruz. Hoje somos livres. A morte também não poderá nos deter, porque nessa visão da transfiguração, Moisés representa os santos que vão ressuscitar. E Elias representa os santos que serão arrebatados. E se cumprirá então, tragada foi a morte na vitória. Então estaremos para sempre com o Senhor e subiremos juntos a Santa Grei para habitar nas mansões celestiais. Esta cena gloriosa desse encontro marcante tipifica a glorificação. Mas como dissemos, ela só será real na vida do crente fiel, que viver continuamente a santificação. Que possamos ter a palavra no nosso dia a dia, pois a palavra santifica. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Que você possa santificar a tua própria vida aí no teu lar, aí na tua casa, sempre meditando na palavra de Deus, sempre comendo dessa palavra viva, porque ela vai gerar fé, ela vai gerar vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então que você possa, meu prezado irmão, prezada irmã, ter a palavra de Deus ao seu coração, porque em breve a ilustração que foi dada aos discípulos será uma realidade, e nós estaremos dentro dela ou fora dela. Qual é a tua escolha? Que você possa ter uma vida de santificação ao Senhor, santificar o nome do Senhor. A palavra santificar, no seu sentido original, significa fazer brilhar Cristo em vossas vidas. Que você possa fazer brilhar Cristo no seu viver, que o mundo possa ver essa luz que é Cristo em nosso dia a dia, em nosso viver. Porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. E se perdermos essa função, para nada mais serviremos senão ser pisado pelos homens. Então, que possamos meditar nessa palavra e saber que a glorificação está próxima. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que você possa viver Cristo no seu dia a dia. Amém.